Bom, então, pedido de habilitação demorando, né? Habilitação para adoção de criança e adolescente. Vejam, pessoal, que eu distingui algumas demoras, né? E não são, eu distingui. Eu já em outros vídeos eu falei sobre a demora por alguma questão, um parecer que veio desfavorável, e aí eu coloquei uma série de detalhes, de minúcias, e às vezes existe uma necessidade do pretendente à adoção buscar entender um pouco mais essa gama de significados aí que envolve a adoção, né? Tem muitas complexidades aí da adoção, peculiaridades, você tem especificidades, tem questões que são só da adoção, que a gente precisa entender, que a gente precisa maturar, às vezes tem feridas que a gente precisa cicatrizar primeiro, antes de seguir por essa via, às vezes é um relacionamento que não vai bem, às vezes tem um casal de pretendentes, mas um não está certo, o outro está, enfim, são inúmeras situações. Eu falei em outros vídeos, eventualmente posso falar mais a respeito, mas enfim, isso é um cenário, né? Isso é um cenário de demora, né? Existe essa questão onde precisa-se de uma maior maturação. Tem um outro cenário também onde houve um equívoco, um mal entendido. Vamos supor que eu estou com a minha esposa super tranquilo, certo, que quero adotar, etc. E teve algum mal entendido que foi aí anotado no parecer da equipe técnica, seja da assistente social, seja do psicólogo, da psicóloga, algum mal entendido. Aí também tem outra situação, aí é um outro caso, né? Um mal entendido que possa prejudicar a tua habilitação. Opa, vamos esclarecer esse mal entendido, vamos peticionar, vamos requerer, vai ter outros procedimentos aí a serem feitos com relação a essa habilitação que houve um mal entendido. Então já dei duas situações aqui, né? E aí uma terceira situação é por morosidade, ou seja, o que é isso? Morosidade, né? Demora, atraso, enfim, o processo está parado, né? A famosa situação, o processo está parado e eu já estou há mais de ano tentando me habilitar e não consigo. Eu já superei o prazo dos 120 dias, lembra que eu falei que o prazo de 120 dias prorrogável mais 120, desde que com decisão fundamentada do juízo, ou seja, o juiz precisa justificar por que está pedindo mais 120 dias, né? Então, e aí, nessa situação, está um evidente atraso. Ora, aí realmente você vai precisar de uma atuação provavelmente de um profissional. Você pode tentar fazer por conta própria, mas o ideal é que busque um profissional especialista na área para poder atuar nesse caso, tá? Alguém da sua confiança que possa atuar nessa circunstância. Não só nessa, como em outras. Eu vou falar depois também sobre o papel do advogado na habilitação à adoção e depois na adoção, tá? Então, vou falar do papel do advogado, do papel do Ministério Público, do juiz, eu vou fazer vídeos específicos sobre isso também. Mas, enfim, então a outra situação é essa, de demora, está atrasado, né? Enfim, e geralmente isso ocorre, esmagadora maioria do Brasil afora, isso ocorre porque o judiciário não tem estrutura para dar fluxo, para dar vazão nesses processos de habilitação. E aí trava por ali. Então você realmente tem que buscar os seus direitos, né? Tem que buscar fazer os seus requerimentos. Se não tem equipe técnica do judiciário, que deveria ter, né? Como eu já disse em vídeos anteriores, eu entendo que todo juízo, todo fórum precisa ter no mínimo um assistente social e uma psicóloga, no mínimo, de preferência um pedagogo também. Inclusive tem regras do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que dizem isso também, né? Alguns provimentos, né, que orientam o judiciário de todo o Brasil a que tenham essa equipe, né? Então, alguns judiciários acabam optando por uma política onde não vão contratar novos servidores, mas também precisam dar vazão nesses processos por meio de peritos, ou seja, eles têm que nomear um profissional, né, para que atue nesses processos e dê vazão a esses processos, ou seja, para que façam todos os trâmites necessários, o estudo psicossocial do pretendente à adoção, a triagem dos documentos, os encaminhamentos necessários, o curso, né, de preparação dos pretendentes à adoção, certo? Então, você viu que eu enumerei aí 3 situações distintas, né, para essa demora. E a principal delas, que a maioria das vezes é justamente essa, da morosidade.
da falta de estrutura, certo? E aí, nesse caso, então, você vai precisar, de fato, buscar os seus direitos por via própria ou por alguém da sua confiança, um profissional especialista da sua confiança, certo?